Oi, gente, tudo bem? Na monitoria de hoje, nós iremos ver algumas regrinhas e alguns exemplos de derivada das funções trigonométricas, tá bom? Nesses exemplos, nós iremos misturar algumas regrinhas. Então, regrinha 1, a regra do seno. Falamos que y é igual a seno de u e y' derivada é cosseno de u vezes u', ok? Então, exemplo 1, y igual a seno de x. Então, a derivada é igual a cosseno de x, né? Porque esse x aqui é o nosso u, vezes a derivada do x. Derivada de x é 1, ok? Exemplo 2, y igual a seno de 3x. Então, y' é igual a cosseno de 3x vezes 3. Então, nós podemos também escrever dessa forma aqui. Passamos o 3 para cá, ó. Então, 3 cosseno de 3x, certo? Exemplo 3. Então, y' vai ser igual a cosseno do u, né? Vezes a derivada do u, que é 2x. 4. O seno está sendo elevado a 3. Lembra daquela regrinha? Por exemplo, y igual a x ao quadrado mais 1 elevado a 3. Então, y' descia o 3 multiplicando, conservava, diminuía 1 aqui do 3, vezes a derivada que estava dentro do parênteses. Lembra? É praticamente a mesma coisa. Então, y', ó, y' vai ser igual a 3, né? Vamos descer o 3 multiplicando. Seno elevado a 2 do u vezes a derivada do seno, que é cosseno, do u de novo, vezes a derivada do u, que é 2x mais exponencial de 3x vezes 3, certo? Mistura de regrinhas. Questão 5. Y' é igual a cosseno do u conservado vezes a derivada de u, exponencial de x vezes 1, mais a derivada de ln de 3x é o u conservado embaixo e a derivada dele em cima. Certo? E exemplo 6. Tá vendo que é uma multiplicação? Vamos chamar esse termo de u e esse termo de v. Então, y' é igual a derivada de u, que é cosseno de 3x vezes 3, vezes o v conservado, mais o u conservado, vezes a derivada de v, que é esse u aqui, ó. Esse u aqui embaixo, conservado, e a derivada dele em cima. Certo? Regrinha 2. Regra do cosseno. Então, falamos que y é igual a cosseno de u e a derivada dele é menos seno de u vezes u'. Então, y, cosseno de 2x. Então, nosso u é o 2y, né? Então, y' é igual a menos seno de 2x vezes a derivada dele, que é 2. Podemos pegar esse 2 e passar para cá, ó. Podemos fazer dessas duas formas, deixar das duas maneiras. Então, menos 2 seno de 2x. Podemos escrever dessas duas formas. 2. Y' é igual a menos seno de u vezes a derivada do u. Exemplo 3. Já estamos misturando algumas regrinhas já, né? Vai ficar menos seno do u vezes a derivada do que está dentro do parênteses, né? Então, vou continuar aqui embaixo. Vezes cosseno
O U do seno aqui, ó, é exponencial de 4x, né? Então, exponencial de 4x vezes a derivada do exponencial de 4x. Certo? Exemplo 4. Quase a mesma coisa, né? Só que agora aqui é seno. Então, y' vai ser igual a cosseno. Vamos copiar. Esse aqui vai ser o U nesse caso. Vezes a derivada desse cosseno aqui, que é menos seno, né? Do que está dentro do parênteses. Vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é 2x mais 3. Exemplo 5. O cosseno está sendo elevado a 4. Então, a gente vai descer o 4 aqui multiplicando e diminuir 1 do 4. Então, y' vai ser igual a 4 cosseno elevado a 3 do U vezes a derivada do cosseno, que é menos seno do que está dentro do parênteses, vou continuar aqui embaixo, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é 3x elevado a 2 mais x elevado a 4 embaixo e 4x elevado a 3 em cima. Agora, exemplo 6. É uma divisão, então falamos que em cima é f e embaixo é g. Então, y' é igual a derivada de f, que é menos seno de 4x vezes 4, vezes o g conservado, menos o f conservado, vou continuar aqui embaixo, mais, desculpa, vezes a derivada de g, né? Que é cosseno de 3x vezes 3. E isso tudo aqui, ó, dividido por g ao quadrado. Certo? Então, isso aqui tá na linha só, isso aqui tá embaixo. Ok? Então, derivada de f vezes o g conservado menos o f conservado vezes a derivada de g sobre g ao quadrado. Aquela regrinha, ok? Então, já vimos as regrinhas, né, do seno e do cosseno. Uma coisa que eu gosto de usar muito é isso aqui. Coloco o seno em cima, o menos seno embaixo, o cosseno aqui no lado direito e o menos cosseno aqui do lado esquerdo. E quando você roda no sentido horário, ele deriva. No caso, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno, ok? Regrinha 3, a regra da tangente, né? Então, falamos que y é igual a tangente de u, e y', a derivada, né, é igual a secante ao quadrado de u vezes u'. Ou seja, exemplo 1, y igual a tangente de x. Então, y' vai ser igual a secante ao quadrado de u, que é x, vezes a derivada de u, derivada de x, que é 1, certo? Exemplo 2, y' é igual. Tá vendo esse 3 aqui? Ele tá elevando só o nosso u, tá? Ele não tá elevando a tangente. Então, vai ficar secante ao quadrado do u conservado vezes a derivada de u. No caso, a gente desce o 3 multiplicando, conserva o que está dentro do parênteses, diminui 1 do 3, agora vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é 2x mais 4, certo? Exemplo 3. Y' é igual a secante ao quadrado do u
vezes a derivada de u. Que no caso vai ser 4x, porque ln de 4x é 4x embaixo e 4 em cima, mais a derivada de seno, que é cosseno de exponencial de 2x, vezes, vou continuar aqui embaixo, ó, vezes a derivada de exponencial de 2x, que é exponencial de 2x, vezes 2. Agora aqui no exemplo 4, a tangente está sendo elevada a 5, e isso tudo aqui é uma multiplicação. Então, esse termo todo aqui é o nosso u, e esse aqui é o nosso v, ok? Então, y' é igual à derivada do u. Então, vamos pegar esse 5, descer multiplicando, diminuir uma aqui do 5. Então, vai ficar 5, tangente elevado a 4, do que está dentro do parênteses, vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, do que está dentro do parênteses, vezes o que está dentro do parênteses. Aqui só derivamos o u, só derivamos isso aqui por enquanto, ó. Agora, vezes o v conservado, né? Agora, mais o u conservado, vou terminar aqui embaixo, ó. O u conservado vezes a derivada do v, que é cosseno de x elevado a 3, vezes a derivada de x elevado a 3, que é 3x elevado a 2, certo? No caso, derivada de u vezes v conservado, mais u conservado vezes a derivada de v. U' vezes v mais u vezes v', certo? Exemplo 5. Todo esse termo aqui está sendo elevado a 3. Então, a gente vai ter que pegar o 3, descer aqui multiplicando e diminuir 1 do 3. Então, vai ficar 3, tudo que está dentro do cochete, três menos 1, 2. Agora, vezes a derivada do que está dentro do cochete, que é ln disso aqui tudo. Então, ln disso aí tudo vai ficar... No caso, esse aqui é o nosso u, esse aqui é o nosso u do ln, né? Vai ficar isso aqui tudo embaixo. Tangente de 4x mais cosseno de 3x. E a derivada disso em cima. Derivada da tangente de 4x é secante ao quadrado de 4x vezes 4, né? Mais menos seno de 3x vezes 3, certo? Fica dessa forma aqui. Regrinha 4, a regra da cotangente, né? Então, falamos que cotangente de u e a derivada é menos cossecante ao quadrado de u vezes u', ok? Certo? Então, exemplo 1. Y é igual a cotangente de 3x. Então, y' vai ser igual a menos cossecante ao quadrado de 3x vezes a derivada de 3x, que é 3. 2. Y é igual a cotangente da tangente de 2x. Então, y' é igual a menos cossecante ao quadrado do u, né? Vezes a derivada do u, ou seja, a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Regrinha 5, a regra da secante. Então, y é igual a secante de u.
y' é igual a secante de u vezes tangente de u vezes u'. Ou seja, exemplo 1, y igual a secante de 2x. Então, y' vai ser igual a secante de 2x vezes a tangente de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2, certo? Exemplo 2, secante elevado a 3 do que está dentro do parênteses. Então, y', nós vamos descer aqui, né? Multiplicando, diminuir 1 aqui do 3, copiar o u vezes a derivada da secante, que é secante do u novamente, vezes a tangente do u vezes a derivada do u. Ou seja, a derivada de seno é cosseno do que está dentro do parênteses ali, vezes a derivada do que está dentro do parênteses. Certo? No caso, ó, era elevado a 3. Descemos o 3, copiamos, diminuímos 1, aí vezes a derivada da secante, que é a secante de u vezes a tangente de u vezes a derivada do u, que é cosseno do que está dentro do parênteses, vezes a derivada do que está dentro do parênteses. E para finalizarmos, né, a regrinha 6. Então, y é igual a cossecante de u. Y' é igual a menos cossecante de... Ou seja, exemplo 1. Y igual a menos cossecante de u, nosso u é isso aqui, né? Vezes a cotangente também do u, vezes a derivada de u, que é 2x mais 3. E exemplo 2, y' é igual, vamos descer o 4 aqui multiplicando, depois vamos diminuir 1 aqui do 4. Então, vai ser igual a 4 cossecante elevado a 3 do u vezes a derivada da cossecante, que é o quê? Menos cossecante do u vezes, vou terminar aqui embaixo, a cotangente do u novamente, vezes a derivada do u, que é 2x mais exponencial de 3x vezes 3. Então, aqui estão as regrinhas básicas. Nos exercícios, né? É só misturar as regrinhas, no caso, multiplicação, divisão, uma coisa com a outra. E é só olhar nessas regrinhas básicas que vocês conseguirão resolver a lista, ok?